questionar. Existem medidas relacionadas já para como cuidar dos setores de alimentação? Já era feita alguma coisa antes? Já existia uma legislação a respeito? E hoje, com relação ao Covid, mudou alguma coisa em relação a essa legislação? Tudo isso são questionamentos. E hoje aqui a Kelly vai nos apresentar, não é, alguma coisa relacionada ao Covid e vai ficar aí para a gente tentar conduzir, tentar pensar. Será que elas vão sair do papel e efetivamente vão fazer parte da preocupação das pessoas que cuidam do serviço de alimentação e da indústria? E nós precisamos tomar atitudes. E hoje está sendo uma atitude, né, Kelly? Então, o que você pode falar aí para a gente? Queria chamar a atenção aí para a Patrícia Rezende, que trabalha com microbiologia, está aqui com a gente, o professor Jeffrey, também agradecer a presença dele, com a parte de gestão, juntamente com o Felipe, do JAPATEMAC, professor Yuri, professor Marcos, nossos convidados, alunos da universidade, não é? Academia, instituições, sejam todos bem-vindos. E vamos aí começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, gente, então, Marta me apresentou aí, né? O meu nome é Kelly e eu quero agradecer bastante o convite para Marta, que me convidou diretamente, a Janaína. Um prazer participar da Semana de Gastronomia, junto com o Felipe, Yuri, Jeffrey. Yuri, obrigada pela ajuda também, com essa questão tecnológica. E eu espero poder contribuir um pouco com vocês. Assim, para mim, hoje, está sendo um prazer enorme falar com vocês, porque é um público diferente do meu público, né? O meu público é a indústria. A gente tem algumas atividades voltadas ao serviço de alimentação, temos, mas hoje quem mais procura o nosso trabalho ainda, e é uma pena, é a indústria, né? Tomara que depois disso o serviço de alimentação também passe a nos procurar mais, porque é um assunto muito relevante. Eu estou muito feliz por vocês estarem tratando isso. Eu achei, assim, ótimo. Então, que bom. Pena que foi num momento como esse, né? Numa época de uma pandemia, mas que bom que isso aconteceu e tomara que isso fique. Eu montei uma apresentação, ela é uma apresentação que depois eu vou disponibilizar para vocês poderem usar, porque tem algumas orientações. Eu posso também depois passar as referências dos materiais, porque já tem material bacana para serviço de alimentação, tá? Então, eu tentei colocar um dos materiais aqui que eu achei que é legal, que foi feito por uma equipe que envolveu a Anvisa e envolveu alguns restaurantes, como a Rede Haskell, envolveu algumas pessoas que eu achei bacana. Então, eu usei ele aqui para apresentar para vocês. Mas a gente já tem diretrizes de outros países, né, que estão tentando voltar, e tem diretrizes até do próprio Brasil. Por exemplo, Florianópolis. Florianópolis já está com diretrizes. Então, se a gente pesquisar, já tem uma lei, uma norma lá em Florianópolis para os restaurantes e bares para poderem retomar. E eles estão retomando aos poucos com algumas diretrizes. Para hotelaria, até hotelaria eles estão retomando. Acho arriscado, mas estão retomando com várias diretrizes. Então, a gente já tem algumas diretrizes nacionais também. O que vale nesse momento? Vale nesse momento pegar o que se tem e ver o que se adequa à nossa situação. E também eu acho que nesse momento vale ser muito responsável ao ponto de avaliar se realmente nós temos condição de abrir. Se realmente nós temos condição de abrir um self-service. Então, tem que pensar muito, tem que fazer essa análise de risco com muito cuidado. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação e vou ir passando ela, tá? E vocês me interrompam no momento que vocês quiserem, tá bom? Kelly, deixa eu só aproveitar um minutinho da fala, que eu deveria ter feito a apresentação do Felipe antes da Marta, depois da Marta, porque, assim, se ele quiser fazer alguma intervenção, né, as pessoas ficam sabendo quem é ele e, assim, o conhecem. O Felipe, ele um bom dia a todos, né, primeiramente. Ele é um empresário do segmento de alimentação fora do lar, né, empreendedor, e ele, né, atua com alguns estabelecimentos de
de identidade e conceitos distintos, né, sendo aí o Japa Temaki a rede que mais a gente conhece, se assim eu posso dizer, aqui em Juiz de Fora. E há alguns anos ele já atua, então eu acredito que a experiência e o know-how dele vai contribuir para complementar a sua fala, a nossa fala aqui. Então, gostaria que ele se apresentasse brevemente e a gente retorna para você para fazer essa explanação para a gente. Claro. Okay? Bacana, bom dia a todos aí. Começar agradecendo o convite, estou muito feliz de poder falar aqui para esse público, né? Assim, acho que uma das coisas que eu, ao longo da minha carreira, aí, que eu acabei abrindo mão, foi esse distanciamento do meio acadêmico, né? Assim, eu comecei minha vida profissional como professor, né? E acabei migrando para o mercado realmente, né? Para empreender e tocar os meus negócios. Uma das coisas que eu sinto muita falta é de ter esse contato, né, assim, com o mundo acadêmico. Eu estou muito feliz realmente de poder estar aqui e poder estar falando para vocês. Acho que o objetivo é esse, assim, acho que a Kelly é uma pessoa muito qualificada para trazer questões técnicas, né, que envolvem, até provocar realmente essa reflexão. E eu também acaba que eu vivo uma outra ponta lá, né, assim, que é quem está lá na ponta, que tem muita gente dependendo disso, até às vezes até economicamente, para poder seguir a vida, né? Acho que hoje, pelo fato, é o que o Jeff comentou, né? Assim, acho que o Japa é a marca mais famosa aí da cidade, mais conhecida na cidade, mas eu posso falar que eu tenho, né, eu participo de negócios em praticamente todos os tipos de culinária, então assim, eu consigo trazer, inclusive, visões diferentes, né, de como levar isso do ponto de vista comercial, como o público tem recebido, né? E acho que até linkando com o que a Kelly acabou de comentar, isso é engraçado, assim, eu sofro a pressão de quem tem aí, sei lá, aproximadamente entre diretos e indiretos, quase 600 famílias, né, dependendo do retorno das atividades, do retorno dos negócios, mas eu sou uma dessas pessoas que defende que não é o momento de voltar ainda, né, assim, acho que a gente tem que ter essa segurança, tanto para equipe interna, para as nossas famílias, quanto para cliente. Então, acho que a gente tem que, o assunto ele tem que ser realmente, a gente tem que se informar, tem que discutir sobre ele para que a gente tenha bastante, né, entendimento e segurança e entender exatamente o que a gente tem que fazer e como fazer para poder retomar. Né? Retomar é importante, sim, né? A questão econômica ela é fundamental, mas a vida, né, a saúde de cada um aqui, das famílias, em primeiro lugar sempre. Né? Nada é mais valioso do que isso. Felipe, só pegando também o gancho antes de eu colocar a apresentação, você sabe, um dos pontos que a gente tem que pensar muito, eu até coloquei alguma coisa relacionada a isso na apresentação, é que a gente está vivendo um momento em que o indivíduo é responsável pelo coletivo. Então, isso que é um pensamento que depende de cada um. Então, quem está querendo voltar a trabalhar, o primeiro ponto que tem é lembrar disso. Que ele, enquanto indivíduo, é o maior responsável para tudo voltar ao normal. Porque agora conta o indivíduo como coletivo. Enquanto ele não estiver pensando assim, que ele tem essa responsabilidade, tudo vai ficar mais difícil. E é mais preocupante. Porque aí, quando a gente vê situações como essa, como é que a gente para e pensa assim, não, vamos voltar às atividades, vamos trabalhar, vamos abrir o restaurante. E aí você começa, a equipe começa a trabalhar e alguns não estão cumprindo as regras, não estão cumprindo o isolamento. E aí ele coloca toda a equipe em risco e sim os clientes também. Então essa volta, essa retomada, ela tem que ser muito consciente por cada um. Ok, deixa eu só complementar essa informação que eu, por coincidência, em cima do que você falou, ontem eu tive acesso a uma informação que é bem relevante aí. Mas existe uma métrica que o Google usa, que é com base nos celulares, né? Ou seja, ele sabe onde é a casa da pessoa, ele sabe se essa pessoa está se deslocando até o trabalho ou se está indo para outros lugares. E aí, com base nisso, né, que é o Google Mobile, eles chegaram à conclusão que países como Itália e Espanha, que sofreram muito com a pandemia, eles tiveram um nível de isolamento se eu não me engano, Espanha 95% e Itália 98%. O Brasil, a gente está com um nível de isolamento de 54%. Então, assim, a gente está quase na metade, né? Enfim, com certeza faz todo sentido e né, os números estão embasando exatamente isso que você comentou. Né? Ótimo, não, nem sabia desse aplicativo, mas não sabia como é que estavam esses números, tá vendo? De 98 para 50, gente. E aí, isso tudo reflete
Essa nossa característica, essa nossa reflete nos programas lá dentro da fábrica, lá dentro do restaurante também, do que nós vamos tratar agora aqui, das boas práticas que nós vamos tratar. Todos os cuidados, todas as medidas que devem ser adotadas, elas não dependem do empregador, elas dependem da pessoa. O empregador tem que dar os EPIs, tem que dar a condição, tem que reduzir, escalonar, mas a principal ação, lavar a mão, cuidar quando espirra, depende da pessoa. Vamos lá. Vou compartilhar a apresentação aqui. Primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente entender um pouquinho é que a gente fica falando em Covid, a gente fica falando em coronavírus, a gente fala em SARS-CoV-2. E aí eu até coloquei a fotinho aqui da identidade do vírus, né? Então, para ficar claro, quando a gente fala Covid-19, a gente está falando da doença. A gente não está falando do agente que causa a doença. Então, o Covid-19 ele não é o vírus, ele é a doença. O vírus é o SARS-CoV-2, tá? Então, quando a gente, o nosso vilão, quem a gente tem que tomar as medidas para evitar, ele é o SARS-CoV-2. Ele é que causa o Covid-19, tá? Então, achei importante colocar isso, porque às vezes a gente escuta essas três nomenclaturas, e aí a Marta e a Patrícia conseguem falar melhor disso do que eu, né? Então, o coronavírus, ele é um grupo, como se fosse uma família, né? Uma grande família de vários vírus, e um deles é o Covid-19, que foi detectado em 2019, até então ele não era conhecido, eram conhecidos vários outros coronavírus, com reações semelhantes no indivíduo, mas o Covid-19, ele foi identificado, né, o ano passado, e ele faz parte dessa família de coronavírus, e a doença que ele causa é o Covid-19. O coronavírus é um vírus comum, que a gente já conhecia, já estudava nas universidades, e ele sofreu algumas mutações. Ele tem a combinação de genes, por exemplo, como genes do morcego, não é? E realmente já foram relacionadas doenças associadas aí ao SARS-CoV. Assim como qualquer outro vírus, não é? Ele vem sendo modificado. E aí, o título, né, da nossa palestra aqui, ela é Diretrizes para Redução de Risco em Tempos de Covid. Esse é outro termo que eu queria tratar com vocês. Na área de segurança dos alimentos, a gente fala muito em risco e em perigo. Existem programas que a gente usa só para tratar os perigos relacionados à segurança dos alimentos na indústria. No serviço de alimentação, também existem essas ferramentas. Ela não é tão utilizada, né? Poucos são os que utilizam, todos deveriam utilizar. E talvez esse seja o momento para a gente ver que sim, é importante, né? Talvez dentro do curso de microbiologia de vocês tenham ouvido falar na teoria das barreiras, né? O que a gente chama dentro da indústria de programa de análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, esse termo risco, ele está muito ativo no nosso dia a dia, né, de quem trabalha com segurança dos alimentos. E o risco, ele está sempre associado a um perigo, né? Então, os perigos, eles existem, e muitos deles, como esse, né, o SARS-CoV, até a gente não conhecer, né, a gente não sabe se ele existia, mas às vezes existem perigos que eles existem e a gente é que não conhece. Então, para a gente avaliar se existe o risco de um determinado perigo contaminar, por exemplo, um alimento, primeiro a gente precisa conhecer os perigos. Uma vez conhecendo os perigos, a gente vai avaliar os riscos deles realmente contaminarem o produto, o alimento que a gente fabrica, tá? Então, o perigo é o agente, é aquilo que causa a doença. E o risco é a probabilidade de que aquele perigo que existe realmente seja transmitido, no caso nosso aqui,
pelo alimento que nós estamos manipulando, tá? Então, o risco é probabilidade. O coronavírus pode passar pela alimentação? Então, essa é a principal pergunta, né? Os alimentos podem transmitir o coronavírus para uma pessoa? Existem vários estudos já que não são novos, eles já foram feitos em relação aos outros coronavírus, e existe uma comprovação de que o alimento, ele não transmite, né? O alimento, ele pode transmitir várias outras doenças, mas o coronavírus não. Então, o alimento, ele não é uma fonte geradora, uma fonte causadora da contaminação, tá? Mas eu até coloquei um trecho aqui, até depois de uma conversa que eu tive ontem com o Yuri e com a Marta, porque dentro da indústria de alimentos, eu vou ser bem sincera assim para vocês, dentro da indústria de alimentos a gente não está muito preocupado de que o alimento seja uma fonte de contaminação do coronavírus para quem for ingerir aquele alimento. Esse risco dentro da indústria foi exaustivamente avaliado e ele, assim, até o momento não existe. Agora, na área do serviço de alimentação, se todas as medidas, boas práticas para fabricação já fossem adotadas antes, vocês estariam seguros agora também. Agora, se existem boas práticas de fabricação, e a gente sabe que existe, então, risco de um alimento transferir, né, o coronavírus para outra pessoa. Mas é de uma maneira que eu coloquei esse texto aqui, que eu acho que ele reflete bem, ó. Importante ressaltar que o vírus, ele não é um ser vivo, e, portanto, ele não é capaz de se multiplicar nos alimentos, como as bactérias fazem. Então, quando a gente fala de uma salmonela, a carne por si, por exemplo, ela pode ter uma salmonela, e a salmonela ali na carne, ela pode ir se desenvolvendo e aumentando a quantidade. O vírus não. O vírus, ele não é um ser vivo. Então, ele não vai, ele não vem da carne, tá? Então, o boi não tem coronavírus, o porco não tem coronavírus, a ave não tem coronavírus. Eles têm outras doenças, eles têm outros micro-organismos, mas o coronavírus não. Então, os vírus, eles precisam de uma célula para ele se replicar. Ele não vive e se desenvolve sozinho, né? Por isso, nós, homens, somos hospedeiros, né? Então, o alimento ou a embalagem, eles podem ser veículo de contaminação, né? Eu posso ter espirrado em cima da carne e, a partir daquele momento, a carne, se eu tenho coronavírus, o vírus foi para aquela superfície. Mas o vírus vai morrer. Ele não vai morrer, não, ele nem está vivo, né? Ele vai perder a viabilidade. Em algumas horas, que a gente não sabe quanto, né? Já existem alguns estudos que avaliam o tempo que o vírus continua ativo em algumas superfícies, que varia de horas, em alguns estudos, em algumas superfícies varia até a dias. Mas esse tempo que ele fica vai depender de N fatores, temperatura, o tipo da superfície, a condição, várias coisas. No alimento não existe um estudo dizendo quanto tempo o vírus, se tiver no alimento, ele vai ficar. E também porque, assim, para quem trabalha com segurança dos alimentos, imaginar a pessoa espirrar em cima da comida e entregar para outra comer é um negócio completamente fora de cogitação. Porque nessa situação, o coronavírus seria um dos problemas, né? Existiriam vários outros problemas. Então, o que a gente tem que ter muito em mente é isso. O alimento, ele pode ser um veículo de transporte do vírus, assim como a embalagem assim como o celular é. Então, assim, essa é a única forma que existe de talvez o alimento ser uma fonte de contaminação. Mesmo assim, não tem estudo, não tem comprovação sobre isso. Então, por que o SARS-CoV ele é facilmente eliminado com água e sabão? Esse é outro assunto que a gente já ouviu bastante as pessoas falarem. Tem gente que tem até medo, né, de só passar água e sabão e não lavar. Primeira coisa, esse procedimento de lavagem de mãos que está todo mundo falando, inclusive nós, BR4, fizemos vídeos e disponibilizamos na internet ensinando a lavagem da mão. Sempre deveria ter sido assim.
Na área da alimentação, o procedimento correto de lavagem das mãos é esse, tá? Essa lavagem de mãos, ela não é para o COVID. Todo mundo que manipula alimentos já deveria lavar a mão desse jeito sempre, tá? Inclusive, quem usa o banheiro, sai do banheiro, também deveria usar essa lavagem sempre. Aquela passadinha da mão embaixo da água não resolve nada, tá? Então, essa lavagem que uns falam 15 segundos, outros falam 20 segundos, lavar no meio dos dedos, lavar a ponta dos dedos, sempre deveria ter sido assim. E agora a gente está criando essa prática e tomara que a gente mantenha, né? Então, exatamente para o coronavírus, por que o coronavírus, diferente de um outro micro-organismo, por exemplo, só a água e o sabão são suficientes? Por exemplo, água e sabão são suficientes para uma salmonela? Não. Mas para o coronavírus, sim. Por quê? Porque o coronavírus, ele é um vírus, diferente de outros vírus, inclusive, que ele tem uma proteção. E essa cápsula dele, ela é formada por gordura e proteína. Então, quando a gente vai lavar a louça, a gente não fala assim, coloca lá um detergente, deixa amolecer aquela gordura, depois a gente lava, que vai ficar mais fácil. A ideia é a mesma. O vírus, ele tem essa camada de gordura, então ele vai se na gordura, e aí quanto mais a gente esfrega, mais a gente interage a gordura com o vírus, com a sujeira que está na mão, e depois a água vai ligar com a outra extremidade do sabão e vai levar o vírus embora, tá? Então, por isso que a água e sabão são eficazes, sim, contra o coronavírus, porque ele tem essa camada lipídica. E aí o álcool 70 também quebra essa camada lipídica, e tudo aquilo que age bem com gordura também vai agir bem com o coronavírus, tá? Agora, só lavar as mãos com água e sabão para quem manipula alimentos é o suficiente? Não. Para quem manipula alimentos, é lavar a mão com água e sabão e sanitizar. Porque você não tem que se preocupar só com o coronavírus, você tem que se preocupar com os outros micro-organismos que você também transmite. E aí a pergunta, né? Então, por que a preocupação em relação aos alimentos? E aí, pensando muito no que é a minha maior área, né, minha maior atuação, a indústria de alimentos hoje, a maior preocupação dela não está voltada o que eu falei para vocês, a proteger o alimento, a garantir que o alimento não seja uma fonte de contaminação. A maior preocupação da indústria hoje está relacionada às pessoas que trabalham na indústria, tá? Então, a preocupação, nesse caso, é em relação às pessoas e não aos alimentos. Os cuidados exigidos e que devem ser implementados, eles estão relacionados a garantir a saúde dos colaboradores. Então, a maioria das diretrizes nacionais e internacionais que foram expostas, elas estão relacionadas a garantir a saúde da pessoa, a saúde do colaborador. Vocês devem ter acompanhado aí, por exemplo, as situações que aconteceram em alguns frigoríficos, né? Em relação à contaminação das pessoas, fechar frigorífico, vocês devem ter visto isso. Então, a maior preocupação, as diretrizes que o Ministério da Agricultura lançou inclusive uma cartilha, né, dos cuidados que os frigoríficos devem ter. Se você olhar a cartilha inteira, você vai ver que em nenhum momento tem uma diretriz relacionada ao cuidado com o alimento. As diretrizes são relacionadas ao cuidado com as pessoas, tá? E também coloquei aqui essa informação que é importante saber que, além de água e sabão, né, e dos sanitizantes, o vírus, o coronavírus, assim como muitos micro-organismos, eles são eliminados na temperatura de cozimento em torno de 70 graus. A questão da temperatura, para a gente na indústria, falar em temperatura é uma coisa também muito normal, assim. Por quê? Porque os alimentos, ou eles saem crus, ou eles saem cozidos. Quando eles saem crus da indústria, a gente toma vários outros cuidados para garantir que ele está saindo seguro, né? Sem uma contaminação microbiológica.
Alguns contaminantes microbiológicos, eles são inerentes, né? Então, eles seguem com o produto até a hora de chegar na casa do consumidor. E aí, a gente precisa passar a orientação de como que aquilo tem que ser produzido, preparado, para que quando a pessoa vai consumir, ela elimine a contaminação. Então, se vocês comprarem um frango no mercado e olharem na embalagem, vocês vão ver que tem uma informação no frango. Não pode ser consumido cru. Por quê? Porque o frango é inerente a ele a salmonela, né? Então, tem lá, parece bobo colocar isso, mas tem essa informação se vocês olharem a embalagem de frango. Não deve ser consumido cru. Porque não vai, a indústria não consegue eliminar tudo lá na indústria. Já os produtos, quando eles saem da indústria cozidos, eles passam por um processo de cozimento onde a gente valida que aquela temperatura e aquele tempo que ele ficou sob o processo de cozimento eliminou o que teria ali de micro-organismo patogênico. Mas aí existe aquela preocupação de quem trabalha com produto cru, de quem trabalha com a carne ao ponto, né? Como é que vai fazer isso agora? É o que eu falei ali no início, aquela questão da análise de risco. A análise de risco a gente usa o tempo inteiro na segurança dos alimentos. Então, tem que fazer uma análise de risco e tem que determinar qual a outra forma que você vai estabelecer para garantir que o produto não precisa desse cozimento para estar seguro, tá? E isso não é só para o COVID, isso é para qualquer contaminação microbiológica, tá bom? Então, ok, o SARS-CoV não é transmitido para os seres humanos através dos alimentos, mas a gente precisa lembrar nesse momento, e era isso que eu queria muito que todo mundo que está participando aqui guardasse, que outros vírus, outros micro-organismos e outros contaminantes, né, como contaminantes químicos, contaminantes físicos, as micotoxinas, esses sim, eles podem ser transmitidos para a pessoa pelo alimento, né? Eu cheguei hoje aqui no escritório e uma das meninas chegou com Gatorade. Aí eu falei, ó, o que aconteceu? Ela falou, Kelly, comprei um hambúrguer ontem no fulano, passei mal a noite inteira. Alguma coisa tinha, algum micro-organismo tinha, né? De uma manipulação. Aí quando ela me falou isso, eu lembrei da conversa de ontem com o Yuri, com a Marta, e falei, realmente a gente precisa se preocupar. Eu pensei assim, a gente realmente precisa se preocupar em relação à possibilidade da manipulação dos alimentos com o Covid. Porque se nessa situação que a gente está vivendo, em que as boas práticas deveriam estar rigorosamente implementadas, ainda tem gente comendo sanduíche, passando mal porque comeu um micro-organismo que não devia, é porque as boas práticas não estão sendo implementadas adequadamente. E se elas não estão para esse, não estão para o Covid também. Não deveríamos ter que nos preocupar com isso, porque isso já não deveria acontecer antes, não é agora, era antes. Tá? Então, alguns vírus que podem ser transmitidos ao homem pela ingestão de alimentos ou água contaminada. Existem alguns vírus, gente, que eles são, a gente fala que a contaminação dele é fecal-oral. Então, quem elimina somos nós, através das fezes, e a gente pode contaminar a água, pode contaminar, né, os animais podem se contaminar e a gente contaminar quando a gente ingere o alimento, porque aí sim ele está ali, a gente vai ingerir e vai contaminar. Quanto ao COVID, a contaminação dele é via mucosa, né? Então, a partir do momento que o vírus teve acesso à mucosa da boca, do nariz, ele vai entrar no organismo, tá? E aí a gente tem vários outros micro-organismos, salmonella, listeria, estafilococcus, E. coli, a lista é enorme. E o detalhe, salmonella, listeria, estafilococcus e E. coli, nós somos portadores. Então, nós somos, inclusive, veículos de contaminação para os alimentos desses micro-organismos, da salmonella, do estáfilo, da E. coli. Aí, de novo, a Marta e a Patrícia podem falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas aí, isso
deveria nos gerar uma preocupação maior ainda, porque se eu tenho a salmonela, eu tenho o Staphylo, eu tenho o E. coli sempre comigo, e eu posso transferir isso para o alimento a qualquer momento, né? Desde que eu não tome os devidos cuidados, então eu deveria estar me cuidando, tomando os cuidados com as boas práticas de fabricação sempre, né? O que os micro-organismos têm em comum? Eles evoluem. A gente tem, em relação às bactérias, eu sempre digo, bactéria é vida, bactéria é um ser vivo, né? O vírus, ele não é um ser vivo, mas a bactéria, ele é um ser vivo. Então, assim como nós evoluímos, qualquer outro ser vivo evolui também. E aí, às vezes, o que a gente tem hoje vai ser diferente do que a gente vai ter amanhã, né? Nos micro-organismos. Por isso que, de vez em quando, aparecem alguns surtos diferentes, como aquele caso da E. coli na Europa, né? Que matou, acho que 30 e tantas pessoas, que foi uma variação que até então não estava sendo estudada, não estava sendo avaliada. Então, existe sim essa possibilidade dos micro-organismos eles evoluírem, eles mudarem e novas formas aparecerem, porque são vidas. Só que um detalhe muito importante é que a forma de evitar que esses micro-organismos eles estejam no alimento, elas são praticamente as mesmas para qualquer tipo de micro-organismo, tá? Essa é uma boa notícia. E aí eu queria chamar a atenção para um outro dado aqui, que eu queria aproveitar esse momento para mostrar para vocês. Nós estamos falando dos números do Covid, e é gravíssimo, é um momento muito delicado para todo mundo. A gente está vivendo, assim, uma pressão psicológica, emocional, o tempo inteiro, né? Eu digo assim, cada dia você acorda, você tem que respirar e se cuidar emocionalmente para não pirar. Mas existe esse dado aqui também em relação às mortes que acontecem o ano inteiro por produto contaminado e que às vezes passa batido, ou que vocês já ouviram falar e talvez nunca deram tanta atenção e que talvez agora a gente passe a dar mais atenção, né? Então, a gente tem aí um dado da Organização Mundial da Saúde que a cada ano, 1 a cada 10 pessoas são contaminadas, ficam doentes porque ingeriram um alimento contaminado. Então, a gente tem cerca de 600 milhões de pessoas no ano que se contaminam por ingerir um alimento contaminado por bactéria, vírus, parasita ou alguma substância química, tá? E dessas, 420 mil morrem por ano por ingerir alimento contaminado. Então, é um número bastante significativo também. E só ele já deveria ser o suficiente para a gente se preocupar com as boas práticas de fabricação, com as boas práticas de manipulação. Né? Então, agora a gente vive um momento que despertou, né, nos obrigou a parar para pensar nesse assunto. E que a gente precisa, a partir de agora, conseguir manter. Mais do que levar para a mesa de um cliente um prato lindo, né, como vocês sabem fazer, uma comida saborosa, mais do que saber usar os ingredientes, os temperos em cada prato, vocês também levem para vocês que, além de levar uma comida saborosa para a mesa, vocês têm a responsabilidade de levar para a mesa um alimento seguro, que esteja livre, que não cause dano para nenhuma pessoa. Vocês precisam se preocupar em não levar um alimento contaminado com o Covid nesse momento, mas para a vida, em não levar um alimento contaminado com salmonela, com Staphylo, com E. coli. Então, o que a indústria está fazendo de diferente? A gente já conversou aqui um pouco sobre isso, né? Para as indústrias, existem 2 vertentes nas indústrias da alimentação. A primeira vertente são as indústrias que têm certificações internacionais. Elas são certificadas com a norma de segurança dos alimentos. SCC, EFS, existem N normas. Essas indústrias seguem uma vertente. E aí existem aquelas que elas não têm uma certificação internacional e que nesse momento elas informações
que os organismos de certificação estão liberando para quem tem uma certificação, porque isso também é importante saber. Uma certificação em segurança, ela é um processo, ela escolhe-se, e hoje em dia ela faz diferença comercialmente, inclusive. Existem clientes que só aceitam, se tiver países que só aceitam, né, exportar se tiver uma certificação com reconhecimento internacional. Mas ela é de uma escolha da empresa. Agora, nada impede que a empresa que não quer ter a certificação, não quer pagar pela certificação, que ela use a documentação para implementar os seus programas de segurança dos alimentos. E isso vale para o serviço de alimentação também. Existem normas para o serviço de alimentação. Existe uma ISO que chama ISO 326, se eu não me engano, que ela é para APPCC, para o serviço de alimentação. Então, o serviço de alimentação, ele pode usar a referência, mas ele não precisa pedir uma certificação se ele não quiser. Agora, usar essa referência, com certeza, faz com que ele construa um robusto, muito mais seguro do que aquele que só segue a legislação nacional, tá? Então, essa é a outra vertente que nós temos na indústria, que só seguem a legislação nacional. Só não, porque a legislação nacional também evoluiu e melhorou muito nos últimos anos, tá? Esse é um trabalho que tem sido bem feito. Tem muita discrepância entre as indústrias que seguem a risca e aquelas que ainda não seguem, tá? Então, hoje as diretrizes, elas são assim. O Ministério da Agricultura e a Anvisa estão encaminhando, né, divulgando diretrizes para quem é registrado no Ministério da Agricultura ou na Anvisa, e existe para quem tem uma norma, é certificado numa norma. Então, o primeiro ponto que se aborda quem tem uma certificação é o gerenciamento de resposta e situação de emergência. Esse é um programa que as indústrias que têm certificação, elas já possuem esse programa de gerenciamento de resposta à situação de emergência. Então, para explicar para vocês o que é isso, esse programa de gerenciamento de resposta à situação de emergência, ele é um requisito de todas essas normas de certificação que tem em segurança dos alimentos, em gestão da qualidade, qualquer norma que uma indústria resolve certificar, esse requisito existe lá. Então, para você, ele funciona da seguinte forma: a empresa precisa parar e avaliar todas as possíveis situações de emergência que podem acontecer na fábrica. E ela já precisa ter um plano de ação para isso. Já precisa ter tudo isso descrito. Então, por exemplo, nesse plano de gerenciamento de situação de emergência, ela vai abordar greve de colaborador, greve de caminhoneiro, enchente aqui na nossa região. Varia também de acordo com onde a empresa está, os riscos que ela tem. Vai abordar acidente de trabalho, vai abordar morte, o trajeto, morte, tudo que ela pode ter, que corre risco de acontecer e dela ter que tomar uma ação. Um dos itens que deve ser abordado são doenças infecciosas. Então, a maioria das indústrias que já tinham, uma certificação em segurança dos alimentos, lá dentro do programa dela de gerenciamento de resposta à emergência, ela já tinha um plano de ação para se um dia acontecesse alguma crise relacionada à doença infecciosa. Mas ninguém imaginou uma pandemia. Então, ninguém tinha um plano de ação para uma pandemia, né? Quando a gente fala em doença infecciosa, a gente fala em como tratar uma gripe, como tratar uma coisa com uma contaminação menor, né? Que não tão grave quanto o que está acontecendo agora. Então, todas as indústrias que têm certificação, elas tiveram que revisar os seus programas agora e prever o COVID, e traçar um plano de ação para o COVID. E aí, essas indústrias, elas passam por auditorias, né, anuais. Então, as auditorias anuais não estão podendo acontecer. E aí, elas estão acontecendo, algumas avaliações acontecem remotamente, então, nenhuma vai ficar sem uma
né? Alguns clientes meus, por exemplo, já tem marcado agora em julho, a certificadora vai fazer contato online e vai ver algumas coisas para determinar se aquela empresa, ela tem que encerrar o certificado dela, ou se pode estender o certificado dela por mais até 6 meses. Então, um dos itens que eles vão avaliar é como que a empresa está respondendo à questão do Covid. Como a empresa está garantindo que o Covid não representa um risco de contaminação para o alimento e como que a empresa está tratando o Covid. Quem tem certificação, esse foi o primeiro ponto, assim, já. Os organismos de certificação já emitiram os documentos com as orientações para as empresas abordarem esse assunto no seu programa de gerenciamento de resposta à emergência. E aí existem vários guias, vários documentos com instruções de como cuidar, né? Por isso que, por exemplo, a indústria dos alimentos continuou funcionando. Bom, gente, aqui é um outro guia, então, esse é um guia da OPAS, que ele fala sobre preparar o local de trabalho para o Covid. Então, aqui tem muita informação para a indústria? Tem, mas tem informação também que cabe para qualquer outro tipo de negócio. Então, ele é um guia importante e bacana de se avaliar para essa retomada. Então, agora, em tempos de Covid, o que é muito importante para vocês garantirem que o alimento não será uma fonte de contaminação? Seguir a legislação de boas práticas, que é a 216, né? E vocês vão encontrar ela aqui nessa caixinha alimentos. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão pedir para ver legislação. Ele vai direcionando, é bem interativo e fácil. Vocês encontram essa relação aqui, ó. Boas práticas para o serviço de alimentação. A RDC 216, olha lá, 2004, tá? Esse documento, se todo mundo seguir, mais algumas diretrizes extras que agora a gente tem em relação ao Covid, o alimento está seguro, tá? Outra informação importante, existe essa cartilha de boas práticas para o serviço de alimentação, ela é muito básica, de simples leitura, e ela tem um pouco mais de informação do que a RDC 216, tá? E outra coisa, no site da Anvisa existe um treinamento online gratuito sobre boas práticas de fabricação de serviço de alimentação, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aí, eu não sei se, de repente, cabe a você me ajudar a entender melhor isso, ou o próprio Felipe também, em relação a essas normas, né, RDCs, boas práticas, o que a Anvisa prega, junto com as diretrizes da OMS, a gente tem uma realidade que a gente sabe que ela é existente e essas diretrizes são passadas a nós, e aqui na ponta de alimentação fora do lar, a gente percebe essa dificuldade, porque parece que a gente, teoricamente, tem uma coisa, né, e, na prática, às vezes, o sentimento de quem está na área na frente, né, no mercado, é de que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Porque, muitas vezes, as condições de trabalho dentro dos estabelecimentos de alimentação, elas não permitem que essas diretrizes e essas normas sejam cumpridas, né? E aí eu queria abrir essa pergunta tanto para você quanto para o Felipe, para entender como que vocês entendem que isso vai acontecer, como isso vai se dar. Porque, né, você tem uma coisa que é a segurança dentro da indústria, né, o alcance da qualificação e especialização quanto a normas, RDCs, as APPCCs, e dentro do restaurante, que muitas vezes, por exemplo, Juiz de Fora tem, na vigilância, se eu não me engano, são três profissionais para poder fazer Juiz de Fora inteiro quanto às visitas, né, as auditorias, se assim eu posso chamar. E aí, como que a gente vai fazer a adequação disso com a realidade, né? Como vocês pensam nisso? Abro aí para os dois, para o Felipe e para você, Kelly. Mas, enfim, aquele embasou muito, né, assim, em relação à indústria, né? E a indústria, até por uma questão de legislação e a fiscalização também, ela é muito mais efetiva, ela funciona muito melhor em relação a gente aqui que está na ponta
né, da alimentação fora do lar, do ponto de vista de pequenos comércios, realmente, que, claro, consomem esse produto que a indústria faz chegar até a gente, mas que acaba que a gente aqui não tem, né, o Jeff falou, imagina uma cidade do porte de Juiz de Fora, você tem um número tão pequeno, né, de fiscais, enfim, isso vai muito, né, acaba que passa, por mais que deve ser uma obrigação, ele vai muito da consciência de cada empreendedor que está à frente daquele determinado negócio, né? E em muitos momentos a gente esquece, né, uma coisa básica que a gente aprende lá na academia, né? Assim, a gente começa, quando a gente está lá fazendo nossa graduação, a gente aprende que a gente não deve achar nada, né? Assim, a gente tem que ter embasamento para tudo que a gente faz, a gente tem que, né, buscar as fontes corretas, a gente tem que se apoiar em quem estuda do assunto, e muitas vezes quando a gente vai para o mercado a gente deixa isso de lado. E o que a gente tem que procurar fazer, independente de ser fiscalizado ou não, é lembrar que tem gente que tecnicamente é capacitada para aquilo, estudou para, né, poder fazer esse trabalho, né, e sempre tem que, faz parte do negócio, assim como você tem que ter dinheiro para pagar seus funcionários, para comprar seus insumos, você tem que cuidar disso sim, né? Porque envolve uma questão de saúde pública, envolve várias questões que são muito mais críticas, né? E eu não vou lembrar exatamente o número, mas quando a Kelly apresentou, me pareceu um número absurdo, né? Assim, de gente que morre no mundo todo ano porque foi de alguma forma contaminado por um alimento que foi mal manipulado, que foi mal processado. Felipe, fiquei feliz de você ter falado isso, porque era o que eu ia falar, né? E assim, você falou de uma forma mais polida do que eu falaria, inclusive, porque eu acho isso mesmo também. Quando você resolve abrir um negócio, você tem que estudar sobre aquilo que você vai trabalhar. E é lei, é norma. Então, sempre quando eu dou, às vezes, uns treinamentos que a gente tem aqui voltado para a indústria sobre programa de autocontrole, por exemplo, que na indústria agora a gente está um passo diferente. E dentro do setor industrial, a gente tem realidade muito diferente. O segmento de carne é uma coisa, o de lácteos é outra. Dentro de lácteos, você tem um que está aqui, o outro que está aqui. É assim, é discrepante ainda. Há um passo à frente, por exemplo, de muita coisa. Então, hoje, o que a gente discute? Hoje, na indústria, a gente discute autocontrole, programa de autocontrole, que a ideia é que você não precisa de um fiscal olhando o que você faz. A lei existe, as normas existem, o conhecimento existe. Então, se você se propôs a abrir um negócio, você teria que ter estudado sobre esse negócio para fazer de forma correta. E aí é óbvio, existem várias situações. O cara é muito pequeno, cozinha em casa, e tem que continuar, e que legal, e pode, porque existem formas de você aplicar uma coisa, aplicar ela para uma grande indústria, a outra é você aplicar numa cozinha de casa, mas é possível aplicar na cozinha de casa, tá? A questão é que aí envolve um outro ponto também, que é o querer fazer, né? É aquilo que a gente falou no início, a questão da responsabilidade da pessoa enquanto indivíduo. Então, se eu cozinho em casa e o que eu estou cozinhando eu vou fornecer para outra pessoa, é responsabilidade total minha de seguir as boas práticas, né? E aí eu não preciso de coisas mirabolantes. É diferente de uma indústria ou de um próprio restaurante, onde envolve mais pessoas. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, maiores as dificuldades de você conseguir controlar o processo, né? E aí você precisa começar a colocar mais procedimento, mais controle, porque você envolve mais gente, né? E aí, assim, você perguntou, agora, como é que vai fazer para essa retomada? Sim, essa retomada exige controles extras e, infelizmente, a gente vai depender da política e da fiscalização, dos 3 fiscais que tem no município, por exemplo. Por que, infelizmente? Porque nós, como o Felipe falou, nós, empreendedores, não temos consciência do que a gente deveria ter. Se a gente fosse responsável, não precisava de ninguém fiscalizando. Kelly, então, foi até uma pergunta de uma aluna nossa, da Renata, como seria, Kelly e Felipe, não é? Já queremos, né, passando inclusive a fala aí já para o Felipe,
Como que vai ficar a questão dos restaurantes, o self-service, não é? Após Covid? Acho que hoje, quando a gente fala das atividades em geral ligadas à alimentação fora do lar, o que passa por maior incerteza é qualquer operação ligada ao serviço, né? Então, a gente tem que entender o que vai acontecer. Eu acho que até de uma forma não corresponde à realidade, tem sido meio que marginalizado nesse tipo de comércio de alimentos, que acaba que a gente tem formas de proteger, né, de garantir a segurança alimentar para quem é o cliente, mas realmente tem uma certeza muito grande, né, assim, e o que eu tenho percebido é que o formato, né, vamos pegar um exemplo de restaurante self-service, o formato está mudando completamente, né, assim, o buffet que antes ficava exposto, né, que no fundo, se a gente pensar, realmente era uma situação que a gente se acostumou, mas que não era legal, né? Que a pessoa está ali, ela está falando em cima do alimento, ela espirra, enfim, conversa em cima do alimento. E a preocupação maior tem sido isolar esse alimento, né? Ou seja, vamos pensar num buffet tradicional, fecha ele de vidro na frente e fica um funcionário, né, por trás ali do balcão servindo o cliente, né? E aí E você sabe se já existe alguma diretriz, até mesmo por parte da vigilância sanitária, relacionada a boas práticas, se já foi colocada alguma coisa para os donos de restaurantes, de estabelecimentos, Felipe? Existe o programa estadual, né, que é o Minas Consciente, né, que são exatamente esse sistema das ondas, né, que vai retornando. Só que tem um descolamento do programa estadual com o decreto municipal, né? Assim, hoje já existem algumas regras que elas são conflitantes, principalmente no sentido de o que é serviço essencial e o horário de funcionamento, né? Então, se a gente for reparar, tudo relacionado, todas as operações, mesmo que tenham sido consideradas essenciais, mas que estão ligadas à alimentação fora do lar, bar, restaurante principalmente, o limite de funcionamento vigente hoje na cidade, por decreto municipal, é até às 19 horas. Né? E se a gente for olhar para o Minas Consciente, seria até às 21. Então, assim, isso já é uma característica que impacta totalmente. Então, as operações, por exemplo, que são noturnas, não faz sentido elas funcionarem. Então, mas está muito incerto, né? Assim, a insegurança jurídica está muito grande, né? E essa falta de conversa entre o que o Estado determina e o que o município determina, é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa com certeza, né? E do ponto de vista do que você perguntou em relação ao órgão sanitário, realmente, pelo menos eu não tive acesso, né, a nenhuma documentação, a nenhuma publicação, nem nenhuma orientação específica, né? O que tem acontecido é realmente o Estado, a Prefeitura, né, a Prefeitura que tem tomado essa frente de determinar o que deve e o que não deve voltar. Felipe, e quanto à sua independência, né, as ações que você, como empreendedor, você, como empresário do segmento, você tem tomado dentro dos negócios que você possui, né? Porque a gente sabe que uma coisa é política, diretrizes, mas baseado num saber geral do Covid e da pandemia, quais as ações específicas, eu não sei se você tinha até um material, se você queria compartilhar ou não, para poder dizer para a gente, assim, na prática, né, estratégia adotada comercialmente falando, como que eu estou reagindo isso, né, mediante a situação, mesmo com essa dicotomia política, essa divergência de diretrizes. Não, bacana a sua pergunta. Acho que a gente sempre tem dois viés que a gente tem para analisar essa questão. Acho que o primeiro deles é o que a Kelly, né, falou muito bem até agora, que é o cuidado desde lá da ponta, né, que é a indústria, produzindo o que a gente usa no nosso estabelecimento, até a chegada dele, manipulação e entrega para o nosso cliente, que é uma visão técnica realmente do que tem que ser feito. E isso a gente não tem que discutir, né? Assim, a gente tem que realmente aplicar, tem que fazer e tem que colocar em prática essa nova realidade, essas novas, né, até um cuidado maior do que a gente sempre teve, por mais que a gente sempre tenha sido uma coisa importante nos negócios, a gente hoje tem que ter um cuidado maior. E existe também a questão comercial, né? Assim, essa pandemia ela gerou uma crise de confiança, né? Assim, as pessoas elas passaram a ter medo de retomar a atividade, de retomar
né, a rotina, e isso do ponto de vista econômico é importante também. Então, além dos cuidados do ponto de vista técnico, a gente tem que comercialmente vender que a gente é cuidadoso. Então, isso é importante, né? Não adianta eu ter todas as minhas práticas adotadas da melhor forma, mas eu não mostrar para o meu cliente que eu estou fazendo. E isso acaba gerando a necessidade de algumas medidas que nem sempre elas seriam necessárias do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comercial, elas são importantes, né? Um exemplo, a gente, em uma determinada operação específica, ali no Espaço Design, a gente vai optar por colocar aquela máscara de acrílico além da máscara facial. Eu vou ter, por exemplo, um totem com álcool em gel na entrada do estabelecimento. Por mais que eu já tenha dispenser, eu vou disponibilizar álcool em todas as mesas. Enfim, a gente acaba tendo que não só tomar todos os cuidados, mas fazer o que a gente puder para mostrar para o nosso cliente que a gente está tomando cuidado e passar essa imagem de segurança para ele, né? E é claro que, assim, o que é importante, até fazendo um vínculo, um link com o que eu falei anteriormente, um ponto que é importante, que em muitos momentos a gente esquece, é que todo mundo aqui tem suas opiniões, tem sua visão de um determinado negócio, de um determinado assunto, mas o importante é a gente se informar realmente, ter embasamento e ter subsídio, né, de informação para tomar qualquer decisão, né? E eu tenho, né, é uma fase agora que eu tenho acompanhado, consumido muita informação nesse sentido, e uma informação que eu trouxe para compartilhar com vocês, eu fiz um compilado, né, de um estudo bem extenso que o Instituto Palibest fez, né, que é um instituto muito ligado a esse segmento de alimentação fora do lar. Eu vou só compartilhar com vocês aqui. Olha só, primeiro, acho que assim, o que me chamou muita atenção, né, se a gente for, qual que é a pergunta, né, assim, o quanto você está preocupado com a pandemia? Se a gente for olhar para os dois maiores grupos, né, a gente tem aqui um percentual de 78%, ou está preocupado ou está muito preocupado, né? Então, acho que isso mostra o quanto realmente as pessoas elas se sentem sentem o perigo que é realmente a pandemia e estão no nível de preocupação mais alto. Mas quando a gente vem e olha até o número que eu comentei com vocês mais cedo, esse aqui é uma informação que veio através do Google Mobility, como está o comportamento de mobilidade das pessoas. Então, né, o número negativo significa que diminuiu. Então, varejo e lazer diminuiu 25%. A referência é o mês de janeiro de 2020, tá? Mercado e farmácia aumentou em 12%. Parques, né, que está ligado a lazer, diminuiu 24%. Estação de transporte público diminuiu 29%. Local de trabalho diminuiu 13% e residência aumentou 13%. Né? E se a gente olha esse número comparado com o nível de preocupação, né, que a gente estava em 78%, essa redução de fluxo ela está muito descolada do que deveria ser, né? E acaba que isso tem a ver com política, com conscientização, às vezes a gente tem um governante que vai totalmente no sentido contrário, né, do mercado, do que o meio científico indica, né, do caminho que o meio científico indica, e até uma questão social, realmente, né, assim, que no nosso país a gente tem uma grande parte da cadeia produtiva que tem uma remuneração mais baixa, que depende de trabalhar o sustento da família, depende daquela atividade que gera uma receita muito baixinha, que, né, eu acho que, se eu não me engano, foi o professor Yuri que comentou no chat, né, que vive num ambiente que compartilha, um ambiente pequeno, compartilhado por muitas pessoas, que as condições de higiene não são as melhores, enfim, a gente tem tudo que propicia demais, né, essa propagação do vírus e acaba que é até uma covardia a gente, né, expor as pessoas a isso. A pessoa ela está preocupada, ela realmente está consciente de que é uma pandemia, de que é sério, que ela deve tomar todos os cuidados, mas ela não tem minimamente a condição de se cuidar. Isso é muito ruim, e a gente, acho que todo mundo aqui, né, que tem algum tipo de
de poder de decisão, do que fazer, de como conduzir, nem que seja pelo menos dentro dos seus negócios, dentro da sua casa, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de levar a melhor condição possível para essas pessoas que estão envolvidas com a gente, né? Assim, que são os colaboradores, são, né, as famílias dele. Então, a gente tem que sempre lembrar da responsabilidade que a gente tem nesse sentido, né? Uma outra informação que, né, já está ligado a uma mudança de hábito, né? 93% das pessoas estão cozinhando ou preparando em casa, né? Nessa fase agora da pandemia. Então, e esse número, foi uma pena que eu não peguei ele aqui, mas se eu não me engano, ele era menor do que 40%, né, de pessoas que tinham o hábito de, com frequência, cozinhar em casa. Então, isso realmente aumentou demais, né? A pandemia ela já está mudando esses hábitos aí. Um outro ponto também que é interessante, né? O que motivaria um determinado indivíduo a comprar, né, num restaurante? Então, pessoal, para mim aqui não está aparecendo, vocês estão conseguindo ver tudo aí? Sim. Eu estou. Tá. Então, você vê, 43% compraria se parte do valor da compra fosse destinado a pessoas carentes ou afetadas pelo coronavírus, né? Isso, acho que é um número muito legal da gente ver que realmente, né, a solidariedade está mais aflorada nesse momento, as pessoas querem se ajudar, isso é muito legal. 29% pedir entrega de comida hoje e ganhar um desconto para usar quando o restaurante abrir. Então, assim, ou seja, ele quer de alguma forma ter um benefício, mas ele sabe que esse benefício também é para colaborar com aquele estabelecimento, com aquele comércio que depende, né, de continuar vendendo. E 27% receber um frasco individual de álcool em gel junto com o pedido. Enfim, acho que é uma... Eu confesso que esse dado foi um dado que me surpreendeu bastante, né? Mas, assim, acho que mostra realmente que a gente tem que se informar, não adianta a gente querer pensar com a cabeça do outro, achar que a gente consegue sozinho enxergar o que as pessoas esperam, né? E aí, do ponto de vista da gente passar a segurança, né, do ponto de vista mais comercial, é importante realmente a gente poder se informar. Aí, do ponto de vista do delivery, a confiança no restaurante ele passou a ser o principal fator de escolha, né? Superando, tem desconto, tem promoção, tem benefício. Então, a confiança ela realmente onde a gente tem que trabalhar. Quando você estiver lá no seu negócio, na sua realidade, né, no seu dia a dia, lembra disso. Você, além de cuidar da saúde dos seus colaboradores e dos seus clientes, você tem que mostrar para o seu cliente que você é confiável, que você está tomando todos os cuidados, não basta só você fazer a sua parte do ponto de vista técnico. Você, comercialmente, tem que também conseguir mostrar isso para o mercado, né? Enfim, acho que as pessoas, o grupo que se preocupa menos com o nível de confiança que aquele estabelecimento passa, ele diminuiu muito, né? Assim, essa é uma mudança bem significativa no perfil dos consumidores. A forma como é preparado é a maior preocupação no momento de uso do delivery. Então, 56% das pessoas querem saber como a comida é preparada, né? E isso, eu falo que essa foi uma informação que ela foi muito relevante para a gente, no nosso caso. A gente saber disso fez com que a gente, em várias ações, né, em rede social, em stories, a gente conseguir mostrar para o nosso cliente que o nosso funcionário está tomando todos os cuidados, ele está, né, higienizando a mão o tempo todo, ele usa máscara, ele usa todos os equipamentos que a gente pode fornecer para passar essa segurança aí, equipamentos e procedimentos. 19% como a comida embalada, né, acho que isso é muito importante, então isso mostra para a gente também que a gente pegar o nosso produto, mandar naquela sacolinha plástica lá baratinha, ela não gera uma sensação de confiança no cliente, então a gente tem que se preocupar com isso também. E essa informação que eu considero que é talvez a mais valiosa de todas aí, né? Então, assim, o que faz confiar no estabelecimento? Então, 73%, né? Aí isso aqui só para explicar, pessoal, que, né, que os percentuais não batem, mas é porque o entrevistado ele elencava o que era mais importante para ele podia citar vários. Então, né, para 73%, prática de higiene e limpeza evidente, né, instalações e colaboradores. Ou seja, se você não mostra que você está cuidando, como ele vai saber que você está cuidando, né, dessas questões? Então, acho que
Acho que é um número que chama atenção e volta a falar. Para quem está lá na ponta, de uma forma ou de outra, seja como empreendedor, seja como colaborador, lembra que a gente tem que, além de tomar todos os cuidados, a gente tem que também mostrar que a gente está cuidando da segurança alimentar. O Felipe, eu agradeço aí, e as pessoas estão fazendo algumas perguntas aqui, eu acho que todos nós estamos com esse afã de perguntar tanto para a Kelly, né, quanto para você. E teve um participante aqui, o Fernando, ele pergunta, ele já fez a pergunta até mais de uma vez, por isso a gente vai abrir para as perguntas, né? Como vocês estão fazendo, você já falou parte disso, né? Como você faz para adotar a questão de rastreabilidade em alimentos preparados em restaurantes e nas pequenas cozinhas, né? As medidas, você já falou alguma coisa, mas se puder reforçar para a gente, como você tem feito essa questão da rastreabilidade, porque além da questão da transparência, né, o cuidado por parte da empresa também demonstra esse cuidado com o seu público-alvo aí. Você pode falar um pouco mais sobre isso? E se a Kelly também quiser contribuir? Não, bacana. Acaba que o que acontece? Muitas vezes, a gente tem algumas limitações, né? Assim, a gente, do ponto de vista do que deve ser feito, tem algumas questões que a gente consegue controlar totalmente, porque a gente está ali, a gente está no ambiente, a gente define um responsável para cuidar daqueles processos internos, de como as coisas estão acontecendo, né? A gente parte de saber o que tem que ser feito, e uma outra etapa é conscientizar as pessoas do que tem que ser feito. E aí, nesse sentido, a gente trabalha muito em cima da conscientização, né? Assim, a gente tem que realmente trabalhar a conscientização da equipe para seguir tudo que foi definido, né? Porque quando a gente muda completamente a natureza da operação, a gente tem uma operação totalmente focada em venda na loja, no nosso PDV, o nosso controle, né, de ponta a ponta, desde a chegada até a entrega para o cliente, ele é muito maior. A partir do momento que a gente tem uma nova etapa em que a gente prepara esse alimento, entrega na mão de um parceiro logístico para ele levar isso até o cliente, eu acho que a melhor ferramenta que a gente tem para usar nesse caso é a conscientização, né? A gente tem que trabalhar com a capacitação, com a conscientização e no melhor nível possível que a gente conseguir atingir para essa situação que a gente vive. Sim, Felipe, só fazer uma pequena colocação aqui rapidamente. Nessa questão, é importante a gente lembrar sempre do conceito de qualificação. O Fernando fez a pergunta, né, adotando a rastreabilidade. Quando você qualifica parceiros, qualifica fornecedores, tentando atender a qualidade que você imprime à sua empresa, não, uma empresa ela tem qualidade. A qualidade é associada com a adoção do processo de qualificação para fornecedores e para parceiros. Perfeito. Sim, aproveitando a fala da professora Marta aí, isso é muito importante porque, vejamos aí, o curso de gastronomia aqui em Juiz de Fora, ele está fazendo 10 anos, né? Então, assim, a gastronomia da maneira profissional, né, da maneira técnica, responsável, como é feita por indústrias e multinacionais e empresas de franquia que têm um maior rigor quanto ao negócio em si, é tudo muito novo. Então, existe muita informalidade. Existe aquela pessoa que ama cozinhar e recebe uma herança e abre um restaurante. Existe a tia que tem um dom de cozinha, que é a cozinha efetiva, e abre o seu negócio, né? E abre uma porta e fornece um Ramitex. Então, a gastronomia ela é responsável por boa parte do PIB brasileiro, mas também tem muita informalidade. Então, assim, a tentativa é conscientizar, é o que eu falo com os alunos, porque o meu lado é gestão, então eu puxo a sardinha para esse lado aí. É conscientizar as pessoas quanto à necessidade de profissionalização dos seus negócios, né? A consciência de você ver as pessoas que lidam nesse meio, nesse segmento, de que agora não é mais vamos ver no que dá, agora é um imperativo. Esse Covid, essa pandemia, ela vem como imperativo para dizer, ou você faz, ou você faz. Então, isso, né, talvez seja todo mal, ele tem o seu lado também que seja positivo e que nos gera oportunidade. E isso eu vejo que vai ser uma oportunidade para a gente do segmento de alimentação, que a Kelly falou. Então, agora é o momento de nós levarmos isso para dentro dos restaurantes, para
das lanchonetes, né, das empresas que trabalham, e não tem tempo para a gente ser positivo, porque nós vamos ter que nos adequar para essa realidade. Então, a educação, a qualificação vai ser algo muito importante daqui para frente. Então, isso é importante para a gente do meio acadêmico, do meio que pensa, né, do meio que conduz a gastronomia de forma responsável e profissional. Acho que é isso aí que eu quero. Falando nessa questão de capacitação também, não tem realmente, Felipe, nenhum documento ainda da Anvisa com diretrizes específicas para as reaberturas, né, para como funcionar após o Covid. A única diretriz que eles passaram foi aquela de boas práticas de fabricação. Mas tem um que eu coloquei aí no material para todo mundo, que é o protocolo de procedimento de boas práticas de operação para restaurantes, bares e lanchonetes pós-Covid, que ele foi publicado pela Associação Nacional de Restaurantes, tá? Esse documento é um documento bacana, e um dos requisitos que tem nele é essa questão da capacitação dos colaboradores. Então, ele fala lá que antes de você retomar, você precisa agora qualificar todo mundo, e aí ele dá algumas diretrizes de assuntos que não podem deixar de ser abordados de jeito nenhum, fora os que já deveriam ser abordados nos treinamentos de boas práticas. E ele vem muito em contra muita coisa que o Felipe falou aqui, tá, gente? Do que eles já estão fazendo, das coisas que você já está fazendo, está muito em diretriz com esse documento da Associação Nacional de Restaurante. Essa questão do cuidado com levar informação para o consumidor, as coisas que o Felipe falou em relação ao self-service, também, tudo isso que ele falou está lá, a disposição do álcool, a questão da bancada, do self-service, de ter uma proteção, que na minha opinião, sempre deveria ter tido, a questão do distanciamento também. Então, até na hora que ele estava falando, eu até coloquei a imagem, mas era exatamente o que ele estava falando naquela imagem. Então, esse documento, esse protocolo da Associação Nacional de Restaurante, ele é bacana para todo mundo dar uma olhada, então, e ele tem essas diretrizes. O que você precisa fazer antes de começar, tipo, vou voltar. Então, eu vou voltar agora, fiquei esse tempo todo parado. O que eu devo olhar agora antes de voltar? Eu devo olhar se a minha caixa d'água está higienizada, se a minha água está boa, se o meu sistema de ventilação está bom. Tem que parar e lavar os freezers e refrigeradores, deixar 2 dias ligados antes de voltar ao funcionamento. Tem todas essas diretrizes lá, tá? Eu acho, assim, dos documentos que eu olhei, eu achei esse, junto com a 216, a legislação, eu achei que são os mais coerentes, assim, eles se comunicam, um complementa o outro, e são orientações bacanas, assim. Mas aí aquela coisa, como que isso vai ser coordenado aqui no nosso município, aqui no nosso estado, aí a gente não sabe. Mas isso é uma diretriz, não é uma lei, é uma diretriz da Associação Nacional de Restaurante. Ô, Kelly, esse vai ser se pudesse, a gente tivesse que buscar uma referência, igual o Felipe te pediu agora. Aonde nós deveríamos recorrer, né? Seria em todos os órgãos, OMS, onde a gente vai buscar orientação específica para... A primeira coisa, implementar o que está na 216, a legislação. Esse é o primeiro ponto. Implementou o que está lá, já está com meio caminho andado. E aí depois vem os cuidados muito específicos que... eu confesso que, assim, eu li vários documentos, eu gostei do protocolo da Associação Nacional de Restaurantes, e agora, ouvindo o Felipe falar, eu me certifiquei que ele é válido, porque está muito em contra tudo que ele está falando, e se ele está falando é porque é possível fazer, né? E aí é óbvio, é o que ele falou, cada tipo de negócio tem que fazer a sua avaliação, porque o requisito ele tem que ser implementado nem sempre da mesma forma que o Felipe conseguiu implementar, né? Mas o fato de não conseguir fazer do jeito que o Felipe falou não significa que não tenha que fazer.
ou que seja impossível fazer de outra forma. Isso que ele estava falando do cardápio é outra coisa que está lá no documento também, falando sobre o cardápio, a entrega dos talheres, como que o garçom tem que se comportar a partir de agora. Tem tudo nesse documento. Então, agora eu estou achando que esse documento é bom, pode usar ele. A questão, três coisas que o pessoal está perguntando aqui. A questão da distância entre os clientes, né, o percentual que vai poder ocupar o salão, a questão de divisórias acrílicas, né, para poder fazer barreira, e a questão de, por exemplo, barba, que é uma polêmica dentro das cozinhas, dentro dos salões, e agora está na época do pessoal usando barba, um modismo aí. O que você está pensando em relação a isso? A questão da barba, eu vou deixar para o Felipe falar, porque eu ia mandar fazer barba em todo mundo. Eu também. Então, agora, a questão do distanciamento, nesse documento também tem um infográfico, tipo aquele que eu coloquei, tem um sobre essa questão do distanciamento. Então, tem algumas orientações ali de como você separar de acordo com o tipo das disposições, se é balcão, se é mesa. Pode deixar pessoas sentar juntos? Se for uma mesma família, pode. Então, tem algumas diretrizes também. Mas aí o Felipe também já deve ter pensado em tudo isso. Sim, mais ou menos, a gente acaba que vai pensando. Mas com relação à barba, o que acontece? A gente sempre tem que, aquela questão, a gente tem que pensar nos dois lados. Então, assim, de certa forma, a gente deu uma flexibilizada em cima do que a RDC fala. Quem é manipulador indireto, a gente permite que tenha barba. Quem não é, tem que fazer a barba, ou máscara. Isso pré-pandemia. Agora, nesse momento, eu confesso que a gente não fez nenhum posicionamento a respeito de barba, né? Assim, a gente não passou de uma orientação específica, mas eu te falo que vocês me alertaram para um ponto importante da gente definir a regra e definir como vai funcionar, né? Acho que isso é importante. E já o distanciamento é um ponto que é muito delicado, principalmente pelo ponto que a Kelly comentou. O grupo, não existe regra de distanciamento. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma mesa de 10, sei lá, uma família que vai 10 pessoas, família, amigo. Você fisicamente manter regra de distanciamento num grupo muito maior é muito mais difícil, né? Então, assim, a regra que a gente está adotando é que a gente até engessou um pouco isso aí. A gente não vai poder ter grandes grupos reunidos nas nossas operações, pelo menos, porque imagina que você fez toda a sua regra de distanciamento, mediu, você separou mesa e interditou determinada mesa, aí vem um grupo maior e ocupa aqui, um outro espaço, você bagunça todo o seu distanciamento, né? Então, acho que assim, é aquela história, a adequação à nova realidade. Por mais que seja recomendado que a gente não se reúna para sair, a gente sabe que vai acontecer. Então, a gente realmente limitou, e a gente hoje, entra na questão da realidade de cada casa também. Tem casas que eu vou conseguir receber esse grupo grande, porque eu tenho um ambiente que eu consigo deixar exclusivo para um grupo grande, mas casas menores, que tem um salão menor, eu não vou ter como receber grupo grande. Infelizmente, a gente vai ter que rejeitar grandes grupos para a gente poder manter as regras de distanciamento. Ô, Kelly, o pessoal está perguntando aqui se vocês já têm alguma orientação devido à informalidade da gastronomia no Brasil, se já há alguma orientação, o pessoal quer se antecipar, mas é uma preocupação pertinente, quanto à alimentação de rua, feira, esses carrinhos, esses trucks, né, que pegou aí, e já existe alguma coisa nesse sentido? Existe uma norma do Ministério da Agricultura sobre, acho que feira livre e venda de vegetais, frutas, verduras, só. Ô, Jeff, mas assim, para quem tem um estabelecimento regularizado, seja ele um food truck, seja ele na rua, se ele está regularizado, ele tem que seguir a 216, como qualquer outro estabelecimento. Ele é um serviço de alimentação, então ele tem que seguir a mesma legislação que o restaurante segue. Ele não está exímio disso, não. Uma pergunta que serve para os dois. Delivery e mudança de disposição de produtos em supermercados. Por exemplo, eu tenho um dado de um cliente meu que aumentou o consumo, a venda, né,
de pães embalados, né? Porque o alimento ele fica exposto. Então, uma realidade dentro dos supermercados, por exemplo, agora vende produto embalado. Isso veio para ficar? E o delivery? É outra pergunta. Agora as pessoas se abrem ao consumo com a questão da acessibilidade do alimento, tem empresas que estão usando QR Code para mostrar que o alimento, desde a produção até a casa do cliente, ele também veio para ter um aumento, essa potencialidade, ela veio para ficar? E o que vocês pensam disso? São duas perguntas distintas. Acaba que a gente tem um conceito, né, assim, que eu até evito fazer isso, que é ficar falando termo em inglês, eu não gosto, a gente está no Brasil, a gente tem que trazer para o português as coisas, mas existe um conceito muito forte, que é o grab and go, né, que é o pega e leva. E ele já é muito popular, principalmente, se pega, né, grandes centros aí, Europa, né, Estados Unidos, fora daqui é muito mais comum do que a gente costuma ver no Brasil, mas é um formato que eu estou apostando demais, né? Assim, a gente fala muito em mudança de consumo, em mudança de hábito de consumo. E o pessoal fala drive-thru, take-away, enfim, hoje, aí, dos negócios que eu estou, a estratégia comercial que eu mais estou apostando é o grab and go, né? Então, a gente realmente, o que isso significa, eu vou levar para o contexto do Japa Temaki. A gente tem uma embalagem, né, que vira um produto mesmo, eu não sou uma indústria, mas eu vou passar a produzir um produto que ele é embalado, pronto para consumo, e que a gente vai disponibilizar nas prateleiras de empórios, mercados, né, e aí tem lá todas as orientações, todas essas questões. Então, eu realmente, né, respondendo mais específico, a gente realmente aposta demais nesse caminho, nesse formato, e acho que comercialmente vai ser uma grande tendência aí que vai transformar os hábitos de consumo. Eu entendo que isso já aconteceu, a gente só vai demorar um pouquinho a sentir. Essa realidade que eu comentei do grab and go, ele não é viável para todos os negócios também, né? Assim, essa é uma solução, né? Assim, hoje, são 7 operações diferentes de culinária diferentes, né? Eu entendi que para o Japa Temaki funciona e que para a Fast Salad, que é uma operação de alimentação saudável, que o principal produto é salada. Então, eu entendi que para esses dois eu consigo realmente, né, levar uma experiência muito parecida e levar um produto parecido para o meu cliente, então estou apostando. Para as outras, a gente ainda tem o desafio de entender qual é a solução ideal, como a gente vai levar para o mercado essa nova realidade aí. Uma das possíveis, inclusive, ações do self-service são as porções prontas e fechadas. Essa é, inclusive, uma das opções que eles dão para o self-service, tá? Nesse documento também tem orientações sobre o delivery, motoboy, pagamento, tem orientação sobre tudo isso. E em questão, a pergunta era o que a gente acha, né? Então, assim, não tem, eu acho que a pesquisa que o Felipe mostrou, ótima, né? Excelente. E acho que com ela a gente consegue ter um direcionamento nessas duas perguntas, assim. Mas vai depender muito do nosso formato. Então, os pães vão continuar, a venda vai continuar sendo a venda do pão embalado, ou o pessoal vai voltar a comprar o pão que fica lá solto e você pega na hora? Eu espero que continue comprando embalado, né? Porque realmente é mais seguro do que o pão que fica lá exposto e todo mundo pega, e aí a criança vai lá e põe a mão, né? Enfim. Mas a gente não sabe, é proibido fazer isso? Não é proibido, então a gente não sabe se isso realmente não vai voltar depois. Uma colocação e uma pergunta é que se vocês acreditam que com essa nova perspectiva vai ser exigido uma formação técnica no que tange ao profissional que vai estar atuando dentro da cozinha e dentro dos estabelecimentos gastronômicos. Vocês acreditam que é uma tendência, tipo, a exigência de uma nutricionista, enfim, né? A nutricionista já tem algumas empresas que exigem isso aí. Quanto a cozinheiro, quanto a profissional que manipula, que cozinha, que faz, vocês acham que... O aluno está questionando aqui, Jeff, a questão de, na cozinha, você utilizar essas ferramentas que estão sendo colocadas no TCC, não é? Análise de pontos críticos. Isso já vem na disciplina de microbiologia, e o Yuri, ontem a gente conversou, inclusive, sobre isso. E o Yuri disse que ainda está em trâmites a questão de profissionalização do cozinheiro, que isso impediria, não é,
essa maneira que a gente trabalha até então, e com a profissionalização, isso passaria a ser uma exigência. Eu não sei se é uma realidade que vai acontecer agora, de imediato. Talvez o Felipe possa até falar melhor isso aí para a gente. Mas existe as ferramentas, a gente não precisa de um certificado para poder efetivamente utilizar essas ferramentas, não é? Segue o bom senso. Sim. Então, eu acredito que se você está num curso onde isso é demonstrado para você, você tem que levar isso adiante, não é? E aí o Felipe pode explicar se a questão se há possibilidade realmente dessa profissionalização, se ele acha que isso vai ser pertinente. Assim, eu acho que tem 2 pontos em cima da sua pergunta, Marta, assim, que a gente tem que lembrar. Acho que o primeiro é que a gente, sei lá, vou falando por mim, eu, no geral, claro que eu tenho empreendimentos que começam pequenos, eles vão crescendo, a gente passa a ter uma estrutura, uma capacidade maior de se adequar, né? E nesse ponto, eu entendo que uma certificação, alguma coisa, ela seria fundamental para realmente, para reger o mercado realmente, a gente poder passar a segurança para o cliente, a gente ter um selo de qualidade, enfim, a gente levar isso, mas é importante que a gente fale que não é a realidade de todos os estabelecimentos, nem todo mundo vai ter condição, né, de seguir um modelo de certificação, ter uma consultoria, fazer um processo constante de auditoria, a gente sabe tudo que envolve qualquer tipo de certificação, principalmente na área alimentar. Então, acho que uma primeira parte aí, acho que seria muito interessante, mas a gente tem que pensar na realidade, né, do nosso país, do pequeno comerciante lá, que talvez não consiga se adequar. E com relação à regulamentação, eu confesso que foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso, assim, não tinha ouvido ninguém tocar nesse assunto ainda, até entendo que faz sentido, mas eu, assim, pensando rapidamente aqui, não tenho opinião formada, mas eu entendo que essa regulamentação, ela talvez sirva para a próxima pandemia, né? Assim, porque a regulamentação, a gente sabe que a gente tem uma migração, a gente tem quem já trabalha, assim, todas as profissões que passaram por uma regulamentação tem um processo transitório, né? Assim, que ele demora a acontecer, as pessoas que já são práticos naquela profissão, enfim, eu entendo que pode ser realmente um caminho, porque, né, as relações elas já se modificaram, já estão transformadas, mas eu entendo que para essa pandemia agora não vai ser a solução que vai ser adotada. Acho que a discussão ela inicia agora, e se caminhar vai ser para uma possível outra situação dessa que a gente vai viver mais para frente. Eu acho que a gente foi falando um pouco aqui, o Felipe falou bastante, deu bastante exemplos, né, de como implementar algumas dessas novas regras. Várias delas não são novas, são antigas, e agora a gente só tem que realmente garantir que nós vamos seguir. Como implementar? Primeiro, algumas você precisa que o estabelecimento onde você vai trabalhar ou onde você é o proprietário, você precisa disponibilizar as ferramentas necessárias para que as regras sejam seguidas. A segunda é conscientização, treinamento da equipe para que eles saibam o que precisa fazer. E uma coisa que eu sempre falo, mais do que você falar o que ele precisa fazer, é o porquê precisa fazer. Porque quando a pessoa entende por que ela está fazendo, ela passa a ser responsável também por decidir não fazer. Porque aí quando ela decide não fazer, consciente do que ela vai acarretar por não fazer, ela não pode dizer, mas eu não sabia, né? Então, treinamento, conscientização. E aí o outro ponto, Ricardo, aí é aquilo que nós falamos muito aqui, é o cada um fazer a sua parte, é o cada um, porque a gente já sabe quais são as regras, né? Se o estabelecimento oferece as ferramentas para que os colaboradores sigam as regras, para que os clientes sigam as regras, aí vai depender de cada colaborador e de cada cliente seguir as regras estabelecidas. Gente, eu queria agradecer, foi ótimo, muito obrigada, Janaína, Patrícia, Marta, Jeff, Yuri, todos os professores, obrigado por esse espaço. Eu estava bem intensa, estou saindo tranquila, graças a Deus que o Felipe estava junto aqui comigo, a gente nem se conhecia, mas foi ótimo, Felipe, obrigada, prazer em te conhecer, e muito obrigada, gente, pelo convite, espero mesmo que esse assunto continue.
tá? Continue na sala de aula, obrigado aos alunos aí, e que não seja só durante a pandemia, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Bacana, prazerão te conhecer também, Kelly. Acho que quero só agradecer, foi muito bom poder participar dessa discussão, foi muito legal. Aprendi muita coisa aqui, acho que já saio daqui até mudando bastante coisa em relação ao que a gente estava fazendo, enfim, muito, muito bacana. E estou à disposição sempre que precisar aí, só falar que eu estou dentro, né? Não precisa nem explicar o que é, não, que eu já aceitei. Tá bom? Patrícia, muito bom falar com você de novo, tá? O prazer foi meu, Felipe. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, né, depois daquele tempo todo lá, dentro da incubadora, e empresários de sucesso, né? É uma gratificação para a gente, enquanto professores. Gente, seu papel nessa caminhada aí foi fundamental, isso aí, de todos lá, da equipe toda do CRIT, bacana demais, só tenho a agradecer. A gente agradece a qualidade do bate-papo, da palestra, do conteúdo e informações que vocês trouxeram para nós. Foi aí, como o pessoal disse, né, na parte prática de mercado, surpreendente, positivamente falando, ver, né, um profissional do mercado de vanguarda, né, que consegue pensar e se alinhar com as estratégias dos órgãos sociais, né, Kelly? E isso é muito prazeroso para a gente poder ver aqui nesse bate-papo nosso. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição em contribuir com o crescimento, capacitação, informação. A gente agradece em nome do NDE, da Uniacademia, dos professores, do corpo docente, em nome dos alunos também. Muito obrigado aí por essa ótima palestra, ótimo bate-papo.